Fala galera, seja bem-vindo ao 21 Dados, seu canal semanal de RPG. Quem tá conhecendo a gente agora, hoje vamos fazer um resumão da primeira temporada do Império do Rei Dragão, porque em breve vai começar a segunda temporada, teve muita treta, muita coisa rolando na primeira temporada, além de toda uma melhora técnica que rolou, então se você quer começar a ver o Império do Rei Dragão a partir da segunda temporada, não tem problema, é só ficar com a gente nesse vídeo que a gente vai explicar todas as tramas. Se você tá com tempo, tá entediado, tá curtindo a quarentena em casa, vai lá, assiste tudo que é muito bom mesmo, e bom, a gente vai passar aqui um resumão do que aconteceu, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Para facilitar a sua vida, que está começando a assistir agora a primeira temporada, a gente dividiu ela em 5 arcos. Lembrando que são 37 episódios, então a gente pegou mais ou menos episódios temáticos, assim, que tem a ver um com o outro, e dividiu em 5 partes diferentes a primeira temporada. A primeira delas a gente chamou de Mercenários Contratados, que fala um pouquinho de como os personagens se conheceram, qual foi a primeira missão que eles tiveram. Isso vai do episódio 1 ao 7. A segunda parte chama Resgate de um Companheiro. Vocês vão ver que em determinado momento, um dos companheiros ali da comitiva passa por maus bocados e os outros vão ao seu resgate. Essa vai do episódio 8 até o episódio 14. Depois tem a parte mais triste da temporada, chamada Tempos Mortais, que vai do episódio 15 ao episódio 18, e se chama Tempos Mortais porque tem gente morrendo nesses episódios. Mais de um. E a quarta parte se chama Desvendando a Trama, que é mais ou menos quando os heróis e o grupo começam a entender mais do que eles estão vivendo. Até determinado momento eles eram agentes assim, que iam fazendo as missões, mas sem entender a fundo o contexto geral do mundo, tudo que estava rolando ali no cenário que eles estavam. Mas do episódio 19 ao 24 é que eles começam a descobrir, de fato, todos os contos cabulosos que rolam por trás do que eles estão fazendo. E do 25 ao 37, eles resolvem tomar medidas. Eles resolvem, de alguma maneira, tentar resolver. Eles resolvem tentar resolver, foi ótimo. Mas eles tentam resolver os problemas que estão acontecendo. Eles tentam ter algum tipo de agência naquilo tudo que está acontecendo e tentar chegar a uma conclusão melhor para eles, né? Então foi mais ou menos essas 5 partes que a gente dividiu a nossa primeira temporada. Ah, galera, o mundo é próprio, é um mundo criado aqui por esses meninos maravilhosos, pela galera do canal. A gente joga Pathfinder 2ª edição nessa campanha, né? Apesar que tem outras campanhas em outros sistemas aqui no canal. E, bom, vale muito a pena ver. Vou ficar repetindo isso o vídeo inteiro. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho de cada episódio, muito rapidamente. A ideia é fazer um vídeo curto em que você consiga entender passo a passo o que rolou para poder assistir a segunda temporada. Bem, mas antes da gente começar a falar dos 5 arcos que a gente separou para a aventura, né, é importante a gente explicar um pouco do contexto da aventura, do contexto do mundo no momento em que a aventura começa. Os nossos heróis, eles estão numa região, o continente onde eles estão se chama Erin, tá? E eles estão na região, na parte norte, uma região chamada de os Vales Cinzentos. Nesse momento, os Vales Cinzentos estão sendo dominados por um rei tirano chamado Altalus Krill, tá? E ele é o rei da cidade de Grivad. Ele está tentando expandir os seus domínios, né, se aliando a orques do local. Então muitas cidades já foram dominadas por Altalus e algumas cidades ainda resistem. A cidade onde os nossos jogadores vão começar, que é Solar Altida, é uma das últimas cidades dos vales que ainda resiste ao domínio de Altalus Krill. E é nesse contexto, né, de domínio de uma cidade, né, sobre as outras que o nosso jogo começa. Então, no nosso primeiro episódio, muita gente não sabe, mas a história do Império do Rei Dragão não começa do começo. A gente jogou um episódio 0 antes de jogar o episódio 1, que era para testar câmera e tudo mais. A gente estava entendendo como é que isso funcionava agora. Era o nosso primeiro vídeo para botar no YouTube e tudo mais. Vocês vão ver a evolução técnica, né, da produção ao longo dos episódios. Então a gente jogou um episódio 0. A gente achou que ficou legal, mas ajustou algumas coisas para tentar deixar mais interessante para quem estava assistindo. E a gente começou o episódio 1 numa parte mais emocionante do episódio 0, que era um combate no navio, né? A gente estava integrando a tripulação do Rocha Vulcânica, que era o navio do Capitão Drake, e foi contratado para levar suprimentos para uma antiga fortaleza, a Fortaleza do Velho Urso, e escoltar o que na época a gente achava que era um mensageiro
mas depois descobriu que era o Sir Gregor Mendel, que é um príncipe de Sular Altinda, que é uma cidade importante no cenário que a gente joga. Também conhecido como Almofadinha. Exatamente. Um ponto importante desse primeiro episódio, que vale salientar, é que o navio é atacado por piratas e é a primeira aparição de um personagem importante que se chama Gromok, tá? Para vocês saberem um pouco mais, tem uma minissérie que a gente gravou chamada Ventos Sussurrantes, que conta um pouco mais da história de Gromok e de outros aventureiros. Tá? Agora falando um pouco do nosso segundo episódio, né, os nossos aventureiros chegaram até o Porto Livre, que é um porto mais a norte, né, de Solar Áltida, e que ele ainda não tomou parte na batalha. Chegando lá, os aventureiros descobrem que existe um grupo de soldados orques, né, vindos de Grivad, e eles precisam de alguma forma encontrar, né, uma maneira de poder atravessar a carga deles, que até então eles acreditam que eles estão atravessando a carga e não o Gregor. E aí eles fazem um acordo com alguns contrabandistas da região para poder atravessar a carga deles, mas no final eles acabam sendo descobertos. E nesse final aí que a gente é descoberto, rola um dos episódios mais engraçados de até agora, que a gente tem que roubar uma fórmula de uísque, né? Faz parte dessa negociação que a gente fez. E os personagens ficam um pouco alterados, assim, né? Os níveis de álcool são elevados, os dados rolados são baixos e a combinação ficou muito divertida. O episódio 4 é basicamente a continuação desse episódio 3, né? E aí, quando eles finalmente conseguem, né, uma maneira de atravessar essa carga, o grupo tá indo finalmente em direção à fortaleza do Velho Urso, que é para onde eles devem levar a carga. E no caminho eles encontram uma cena um pouco diferente. Era um homem, como é que eu posso dizer, vestido de viajante, de explorador, carregando um bode velho. E né? gordo. E suculento. E os personagens, alguns que eram mais ligados ao misticismo ou tinham mais conhecimentos, suspeitaram um pouco daquela cena. E depois eles viriam a entender que isso era um presságio, que era, na verdade, Benetor, que é o deus da civilização, e Agreus, que é o protetor dos vales, né? Então o deus da civilização estava puxando um bode, porque o protetor dos vales é, na verdade, um sátiro, né? Então, essa era o presságio que eles estavam vendo. É a cidade, é o desenvolvimento, a evolução destruindo a natureza, né? E esse é o episódio também que, pela primeira vez, o nosso clérigo quebra a perna de alguém ao tentar curar. Mais especificamente do bode. O deus. Exatamente. Logo depois desse presságio que eles têm na estrada, eles chegam até a Fortaleza do Velho Urso, que é o ponto para onde eles deveriam levar a carga deles. Lembrando que até então eles continuam acreditando que a carga eram caixas, armas e mantimentos. Ao chegar lá, né, eles encontram com o líder da fortaleza, né? E eles conseguem descansar um pouco na fortaleza até que ela é atacada por orcs. Ela sofre um ataque e os heróis precisam defender a fortaleza e a carga desse ataque orc. Bom, o líder dos orcs é uma maldita, tá? Quem não reconheceu, porque tá chegando agora, minha personagem gosta de falar esse termo pra se referir a todo mundo que ela não gosta, às vezes quem ela gosta também. Então, é uma maldita de uma orc que é uma feiticeira, uma maga, não sei. Alguém com poderes arcanos, com um level muito mais alto do que o nosso, porque o Pedro queria... O Pedro, olha eu. Tô olhando pra essa carinha do Pedro. É o Paulo que queria matar todo mundo, porque o Paulo é o mestre desse jogo. E ela explode o grupo com uma bola de fogo e ela sequestra o Gregor. E termina o episódio assim. Mas se eu não me engano, tem um finalzinho ali que mostra nesse momento que o Gregor é importante. O Gregor é alguém importante. Eles ainda não sabem quem é, mas ele já mostra aí no final desse episódio. A partir do momento que... Desculpa, Pedro. Não, é porque ele carregava um broche dizendo que ele era um mensageiro real de Solar Altinda, né? Ou seja, eles identificaram ele como uma figura da nobreza, né? Exatamente. Isso. Quando vem um NPC, tá com uma bomba em você e sequestra o outro NPC, a gente imagina que ele seja importante, né? Alguma coisa, exatamente. E aí, com esses 7 episódios, né, a gente meio que fecha ali o nosso primeiro arco, né? Que são os mercenários contratados. E aí o nosso grupo começa a fazer uma nova missão, que é o resgate desse mensageiro real, que até então agora eles acreditam que seja.